Me desafiei a construir uma sala de jardim para minha família, usando materiais reaproveitados, gastando menos de 500 libras. Este será o projeto de sala de jardim mais barato, sustentável e, acredito, o mais gratificante que você já viu. E provavelmente um dos mais trabalhosos. Há mais de 6 meses, busco materiais de construção grátis ou baratos. Com esse projeto, você não imagina as descobertas incríveis que consegui encontrar. Vou mostrar como conquistar grandes coisas com pouco dinheiro e criatividade. Aqui é o jardim onde quero construir o quarto. Então, precisei remover alguns arbustos e pequenas árvores. Isso levou horas, e eu sabia que o mais difícil seria tirar os tocos das árvores. Mas eu tinha um truque. Usei uma serra-sabre para cortar as raízes, o que facilitou muito a vida. Depois, preciso tentar nivelar o terreno, o que vai ser a parte mais demorada. Preciso manter 18 metros do tanque de óleo de aquecimento para garantir que não violamos nenhuma regra. O prédio terá 24 metros de largura. Ele terá 3 metros de profundidade, com um vão de 600 milímetros atrás e será posicionado a 36 metros. Um amigo me emprestou essa compactadora de placa, que vai comprimir e nivelar o chão. As compactadoras a gasolina que já usei são bem mais potentes que esta. Mas para trabalhos de faça você mesmo, essa elétrica já é boa o suficiente se você for usar em coisas como terra ou areia. É importante elevar a construção do chão para que não haja acúmulo de umidade, o que pode acabar apodrecendo o piso. Vou usar placas de pavimentação reaproveitadas para isso. Felizmente, no verão passado, achei essas na beira da estrada com uma placa de grátis e as peguei. Essas serão perfeitas para o que preciso. Eu tinha bastante lastro sobrando de um projeto anterior. Areia misturada com um pouco de cascalho, que usarei para assentar minhas placas. O ideal seria ter usado entulho para esse trabalho, mas quem acompanha sabe que gosto de reaproveitar o que já tenho. E se eu puder evitar gastar dinheiro, normalmente eu evito. Se eu tivesse um pouco de cimento para misturar aqui, eu poderia ter feito uma mistura seca bem legal, que ficaria firme depois de secar. Mas vai ficar bom do mesmo jeito. Vou usar isso porque facilita nivelar e deixar liso. Também ajudará a nivelar o chão e a drenar. Isso também foi bem compactado com a placa vibratória. Prendi uma ripa longa embaixo do meu nível de bolha com abraçadeiras, o que facilitou nivelar. A areia ficou plana e nivelada. E então, é só colocar as lajes. Vou usar essas de 450 por 600 milímetros para sustentar o galpão, pois elas têm bastante área de superfície. Nivelando. Não foi um trabalho divertido, é uma tarefa que pode tomar horas, tentando deixar perfeito. Se estiver apenas alguns milímetros fora em alguns pontos, já está bom o suficiente. Na minha opinião, as coisas vão se acomodar um pouco de qualquer jeito quando tiver um prédio pesado em cima. O importante era fazer o melhor e seguir em frente. Decidi que poderia usar as lajes menores de 450 milímetros quadrados para fazer um caminho até a parte de trás do quarto de jardim. Faço isso para evitar ervas daninhas e facilitar o acesso à parte de trás do quarto de jardim para a manutenção futura. Mas também, talvez eu acabe colocando um reservatório de água ali atrás. As 2 últimas placas precisaram ser cortadas para se ajustarem ao concreto na base do poste da cerca. Estou assentando as placas com uma leve inclinação para longe do prédio, para que a água escoe para fora. E então eu varri mais areia nas fendas para ajudar a travar tudo no lugar. Quando chover, a água vai assentar a areia, e eu posso continuar adicionando mais. Neste dia, a previsão era de tempo seco. No entanto, logo depois de fazer isso, aconteceu isso. Então eu pude colocar mais areia lá mais cedo do que eu imaginava. Vou flexibilizar as regras em uma área deste projeto de construção. Quero usar madeira tratada sob pressão nas vigas do piso. Elas vão ficar próximas ao chão, onde é mais provável que apodreçam. E não é fácil encontrar pedaços longos de madeira tratada sob pressão reaproveitada. Essas peças, no entanto, sobraram de quando construí o galpão do meu irmão, no ano passado.
e acho que tenho exatamente o suficiente para fazer o piso. Esta é uma madeira de 63 por 38 milímetros. É recomendável espaçar as vigas do piso a cada 400 milímetros no centro. Foi assim que posicionei as minhas. É basicamente o que tenho aqui, o que é bom. Porém, estes dois espaços têm cerca de 450 milímetros. Acho que consigo lidar com isso por dois motivos. Primeiro, eu posso adicionar muitos reforços. E segundo, por causa das tábuas do piso que vou usar. Já falo mais sobre isso. Com as vigas no lugar, posso medir os travessões e usar alguns desses pedaços de madeira. Estou usando pregos galvanizados de 90 milímetros na minha pistola de pregos. E então estou medindo para os travessões mais longos. Vou posicioná-los a 600 milímetros de distância, com uma régua de marcação para garantir consistência. Isso porque vou isolar um pouco o piso depois. Consegui todo esse isolamento poliisocianurato reaproveitado no meu depósito de materiais local. Está um pouco gasto, mas por 64 libras para isolar todo o prédio, é uma pechincha. Essas placas têm 3M por 1M e 30 milímetros de espessura e vão ajudar a manter o prédio fresco no verão e mais quente no inverno. Estou usando aquela régua de marcação novamente para medir o tamanho e posso fazer todos os cortes usando um estilete. Todos os reparos podem ser feitos com fita metálica. Todos os buracos foram vedados com fita embaixo e preenchidos com silicone, antes de adicionar mais fita. Para manter o isolamento firme, vou fixar sarrafos com pregos galvanizados. Não sei se isso é necessário, mas vai me trazer tranquilidade. Eu queria um encaixe justo, bem apertado, sem nenhuma folga. E usei mais fita de alumínio na tentativa de criar uma barreira de vapor contínua em todo o piso. E então, coloquei essas peças mais longas. Agora vamos para o que certamente é uma das descobertas mais empolgantes de todo este projeto. Piso de carvalho maciço com encaixe macho e fêmea, achado no Facebook Marketplace no último verão. Mal pude acreditar na minha sorte. As tábuas têm 22 milímetros de espessura, garantindo um piso sólido. Mas havia muitos buracos para preencher e milhares de pequenos pregos nos encaixes também. Como as tábuas se moveram com o tempo, eu sabia que suas linguetas e encaixes provavelmente não se encaixariam mais, principalmente porque tinham muitos pregos pequenos. Para resolver, decidi cortar cada tábua para sobrepô-las, o que é bem mais rápido que remover todos esses pregos. Então, com uma lâmina velha colocada na minha serra, usei uma peça de teste para ajudar a ajustar meus cortes. Assim consegui cortar tábuas suficientes para cobrir todo o piso. Vou cortar tampões de 12 milímetros para preencher os buracos. E então, usei uma broca escalonada para alargar os buracos até 12 milímetros. Havia também alguns nós feios que queria preencher, então misturei tinta nanquim com massa para madeira. E ao jogar um pouco de água, consigo ter uma ideia de como eles vão ficar depois de prontos. Também apliquei algumas demãos de verniz na parte de baixo das tábuas e depois as deixei do lado de fora para se aclimatarem ao inverno do Reino Unido.
A propósito, já é final de janeiro. Pronto para instalar as tábuas, é importante que a primeira tábua fique bem alinhada e perpendicular à estrutura do piso. Vou unir as extremidades das tábuas sobre um vigamento para que todas as pontas fiquem totalmente apoiadas. Essas tábuas ficarão expostas do lado de fora, mesmo cobertas, durante o inverno úmido. Espero que essas tábuas só contraiam daqui em diante, não expandam. Então vou encaixá-las relativamente justas umas às outras. E espero que as frestas possam abrir mais no verão. Estou usando pregos galvanizados de 50 milímetros aqui. Também estou alternando e randomizando onde ficam as emendas por questão estética. Em certos pontos, usei sargentos para alinhar as tábuas. Algumas tábuas são tão longas que atravessam o piso, então também as coloquei aleatoriamente. Esta é a última tábua, pois fica em frente à sala de jardim. Mais tarde, vou adicionar um deck, que será mostrado em um episódio futuro, antes de passar para o lixamento das tábuas do piso. Usei um punção para abaixar pregos salientes e depois utilizei uma ferramenta nova para mim. Este é uma lixadeira orbital, não uma lixadeira roto-orbital. Uma lixadeira orbital. Ela remove material incrivelmente rápido, um pouco como uma lixadeira de cinta, mas deixa um acabamento mais bonito. Talvez eu faça um vídeo sobre essa ferramenta no futuro. Usei vários discos, mas o carvalho ficou incrível. E vou aplicar uma camada de verniz à base de água para ajudar a protegê-lo. Receberá outra camada quando o jardim estiver pronto, pois as tábuas estavam um pouco empenadas e torcidas. Esse piso nunca ficaria impecável e perfeito, como se as tábuas fossem novas e retas. Mas estou muito satisfeito com isso. Quero que este prédio tenha muita personalidade, e na minha opinião, esse piso tem de sobra. Comecei bem, gastei libras 77 e tenho um piso de carvalho maciço totalmente isolado. E não só isso, ainda tenho várias dessas tábuas de carvalho sobrando. Sei que vai ter gente duvidando nos comentários. Então, vou mostrar agora na tela os anúncios do Marketplace, de onde consegui esses materiais. Vou tentar lembrar de fazer isso em todos os próximos vídeos. Flexibilizei as regras nas vigas do piso, mas usar madeira tratada com pressão foi a decisão certa? Por que quero que esse quarto de jardim dure? No próximo vídeo, vou montar a estrutura das paredes e do telhado e testar um novo método para preservar madeira externa. Obrigado por assistir!